Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao 13º vídeo do Anota Que É Meu. Vocês lembram que no vídeo número 8 eu falei sobre o que a tua conclusão não pode ter? Hoje a gente vai falar sobre o que ela precisa ter. Ou seja, a segunda parte é a primeira, da competência número 5, enfim. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então é isso que fala a competência de número 5. Talvez essa seja uma parte temida por grande parte dos candidatos justamente por ser mais técnica. Mas se tu tiver desenvolvido e planejado bem o teu texto, basicamente o que tu vai fazer aqui é encaixar as tuas ideias dentro dos elementos que são cobrados nessa parte. Tá, mas quais são esses elementos e o que eles significam? Vem comigo aqui. Primeiro, o agente, ou melhor, aquele que vai responder a pergunta quem. Ou seja, quem vai fazer a ação? Quem vai propor a mudança que você está sugerindo no teu texto? E é aí que muita gente já começa errando, porque coloca uma ação sem especificar quem deve fazer. Por exemplo, é preciso que haja a criação de leis contra o abuso sexual. E aí a pessoa já finaliza a ideia aí. Tá, mas quem vai ser o responsável por tornar essa ação possível? Quem é que vai promover essa ação? Esse é o ponto. Agora eu vou te dar um exemplo do que seria a apresentação correta desse agente. Em vista dos fatos mencionados, cabe ao governo federal a implantação de novas UPAs em todas as unidades federativas do país. Então, basicamente, a gente tem o governo federal como agente nesse caso. Aquele que vai promover a ação, que nesse caso é implantar UPAs. Reparem que eu utilizei governo federal. Lembra que a gente falou sobre repertório legitimado, que era importante utilizar personalidades, agentes que tinham um certo peso para falar desse assunto? Então aqui cabe também a mesma coisa. E também a questão de ser pertinente. Por exemplo, você tem um tema sobre saúde. Faz sentido que na sua intervenção apareçam agentes como o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde estaduais, etc. No lugar de colocar, por exemplo, o Ministério da Cultura que descansa em paz, entende? Então, além de ser pertinente, faz sentido também que seja legitimado. Ou seja, você vai utilizar o governo federal, você vai utilizar o setor legislativo, setor executivo, secretarias, órgãos públicos, a mídia, ministérios, dentre outros. Justamente porque se quer criar uma intervenção que seja aplicável. E para que seja aplicável, é preciso que quem vai promover a ação seja alguém que realmente possa promover essa ação. E o próximo elemento é a ação interventiva, que vai responder a pergunta: vai fazer o quê? Basicamente é nesse ponto que você vai mostrar o que vai ser feito, o ato que vai resolver a sua problemática. De modo geral, esse elemento vai ser iniciado por um verbo e também vai responder à pergunta se a sua intervenção é aplicável ou não. Outro ponto importante é que ela deve ser clara, objetiva e não algo geral ou que parta do senso comum. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo. É preciso que o governo tome uma posição. Ponto. A pessoa vai lá e finaliza isso. Mas que posição é essa? O que essa posição vai gerar no meu problema? Como vai ser resolvido? Outro exemplo. Estes entraves devem ser transpostos ou superados. Tá, falou bonito, mas não disse basicamente nada. Porque, tipo assim, como esses entraves, como essas dificuldades vão ser superadas? Esse é o ponto. É isso que o corretor quer saber de ti nessa parte, nesse elemento que é a ação interventiva. Vale lembrar que esses casos, na verdade, são exemplos de ações nulas. Ou seja, não há o elemento ação interventiva do modo que é esperado. E nesse caso, tu vai perder ponto na competência 5, o que ninguém quer. Então, evite esses usos. A sua ação deve ser objetiva e clara. Vamos a um exemplo disso. Cabe ao Ministério da Educação a orientação da população estudantil em geral. Nesse caso aí a gente já tem claro o que o Ministério da Educação deve fazer como ação. O Ministério da Educação deve promover um processo de orientação. Então essa é a ação e está bem claro o que o Ministério da Educação como agente deve fazer. Próximo elemento, meio, modo ou modo meio. Ele vai responder a pergunta como. Ou seja, a partir da ação, como ela vai ser efetivada, qual o meio que vai tornar ela possível. Nesse caso, cabe uma descrição. Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente estava usando antes, do Ministério da Educação, para mostrar isso. Cabe ao Ministério da Educação a orientação da população em geral, por meio de palestras e rodas de debate. Então, essa parte, por meio de palestras e rodas de debate, na verdade é justamente o meio-modo, ou seja, a explicação de como a ação interventiva, que no caso é a orientação, como essa orientação vai acontecer, por meio de que ela vai acontecer, como ela vai ser possibilitada. É interessante destacar também os elementos que eu trouxe para iniciar isso. Por meio de que, mediante, como, entenderam? Então, basicamente, como a gente tem justamente esse sentido de meio, de modo, a gente vai utilizar conjunções, elementos coercivos que partam desse princípio. É importante a utilização desses elementos justamente para demarcar o seu elemento.
Ou seja, está ficando claro na relação de sentido que você está começando a falar agora do elemento meio modo. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas pessoas acabam utilizando o gerundismo nesse tópico e perdem a oportunidade de demarcar com o elemento coesivo. Exemplo, ao invés da pessoa escrever dessa forma que eu coloquei agora, ela escreve assim: cabe ao Ministério da Educação a orientação da população em geral, vírgula, promovendo palestras e rodas de debates. Viram? Ficou promovendo, e isso acaba sendo uma situação de gerundismo, sim. Eu acredito que as pessoas não sejam despontuadas, até porque tem exemplos disso na cartilha, só que fica bem mais claro quando você utiliza um elemento coesivo que dá sentido ao meio modo. Então, assim, é a minha recomendação, já que fica mais claro para o corretor o que você está falando e qual elemento você está utilizando. Próximo elemento, efeito. Aquele que vai responder a pergunta, para quê? É justamente nesse elemento que você demonstra o que você espera a partir da intervenção que você propôs. O objetivo, uma expectativa para o futuro. Assim, você vai ter o sentido de finalidade. Logo, cabe o uso também de elementos coesivos no sentido de finalidade. Novamente aqui pode aparecer a presença do gerundismo. Eu vou te mostrar com esse uso e com o que eu recomendo, que no caso é com elemento coesivo. Cabe ao Ministério da Educação a orientação da população estudantil em geral, por meio de palestras e rodas de debate, gerando uma consciência social. Esse gerando uma consciência social é o efeito, é a finalidade. Você quer que tenha palestras e debates. Você quer que o Ministério da Educação oriente as pessoas com o objetivo de gerar uma consciência social, que as pessoas se conscientizem. Mas aqui a gente tem o verbo gerando. Como ficaria isso com um elemento coesivo? Em vez de gerando uma consciência social, você usaria a fim de gerar uma consciência social. A gente está usando aí o a fim justamente nesse sentido de finalidade. Esse é o efeito, a finalidade, o objetivo, o porquê de você estar promovendo essa ação, essa intervenção, esse meio modo. Por último, mas não menos importante, a gente tem o detalhamento, aquele que vai responder a pergunta: o que mais? O que mais pode ser dito a respeito dessa questão? Esse é o elemento que mais pode variar, porque basicamente ele é um acréscimo de informações a qualquer um dos elementos, ou seja, existem várias maneiras de utilizá-lo. Então, basicamente, você vai se questionar: o que mais eu posso falar? Ou do agente, ou da ação, ou do meio modo, ou do próprio efeito. Vamos detalhar esse detalhamento. Primeiro, o detalhamento da ação. Ele pode ocorrer, primeiro, por exemplificação. Exemplo: cabe ao Estado a divulgação dessas informações em vários meios, tais como redes sociais, na internet, televisão. A gente tem que a ação é a divulgação de informações em vários meios. O detalhamento vai ser justamente a descrição, a exemplificação de quais meios vão ser esses. Então aí a gente tem um detalhamento da ação interventiva. Novamente eu destaco aí a questão do elemento coesivo. Eu utilizei o tais como justamente para demarcar essa situação de exemplificação, para ficar bem claro que eu estou fazendo um detalhamento, nesse caso, com esse sentido de dar exemplos. Dentro ainda dessa questão do detalhamento na ação, a gente tem o modelo justificativo. É dever do Ministério do Meio Ambiente promover uma maior fiscalização nas áreas de preservação. Afinal, são essas que mais sofrem ataques. Nesse caso, a ação é a fiscalização em áreas de preservação. E o detalhamento vem justamente para justificar por que essa fiscalização deve acontecer em áreas de preservação. Porque são nessas áreas que ocorrem com mais frequência os crimes ambientais. No caso aí eu citei como ataques. Logo, esse detalhamento vai ser o que vai responder o porquê que eu estou utilizando essa ação, o porquê eu disse que isso precisa ser feito. Agora, outro detalhamento é aquele que vem a partir do agente. Primeiro, por especificação. É imprescindível que o Estado, órgão garantidor dos direitos sociais, faça cumprir reticências. Então aí a gente tem o agente Estado e em seguida uma frase, uma oração que descreve o que é esse Estado, uma especificação. O órgão que deve ser garantidor dos direitos sociais. Não deixa de ser uma justificativa. O porquê de eu estar utilizando esse como o meu agente. Então basicamente para você fazer esse tipo de detalhamento, você utiliza o agente e fala algo sobre ele, algo que você sabe, algo que é importante destacar. Na verdade, aí você está destacando a pertinência do seu agente. Perceberam? Dentro desse mesmo caso, do detalhamento no agente, a gente tem também a exemplificação. As mídias de comunicação, como revistas, jornais e portais virtuais, devem realizar campanhas, reticências. Aí, nesse caso, a gente tem mídias de comunicação como agente, e logo em seguida a gente traz uma exemplificação de quem seria esse agente. Nesse caso,
revistas, jornais e portais virtuais. Esse caso serve quando você tem um agente que não está muito bem especificado, muito bem exemplificado, e aí você vai dar justamente sentido a esse agente logo em seguida. Esse vai ser o detalhamento do agente por meio de uma exemplificação. O outro tipo é o detalhamento do meio modo. Primeiro, por justificativa. É importante que o Ministério da Saúde promova o aumento da doação de sangue por meio de campanhas educativas, uma vez que a educação é a principal forma de mudança social. Nesse caso, você está justificando o porquê você está usando esse meio modo, que no caso é campanhas educativas. Por que campanhas educativas é um bom meio modo? Por que você está usando esse meio para promover essa ação? Porque no caso, campanhas educativas, ou seja, esse setor da educação é o principal responsável por mudanças sociais. Então essa é a razão de você estar utilizando a educação como meio de se chegar nessa ação. Você justificou esse uso. O outro caso é por meio da exemplificação. É de suma importância que a Polícia Federal aumente a fiscalização por meio de parcerias com outros setores de segurança, tais como as polícias civil e militar. Nesse caso, as parcerias com outros setores vão ser um meio que vai possibilitar que haja uma maior fiscalização. Só que eu não deixo logo claro que outros setores vão participar dessa parceria. E é justamente proposital para que eu possa trazer o elemento detalhamento como exemplificação do meio modo, entenderam? Nada é por um acaso. Logo a gente pode perceber que você trazer uma separação dos seus elementos, às vezes focar só no sentido de um, para depois trazer outro, pode te ajudar justamente a preencher mais rápido cada um desses elementos. Porque no caso eu poderia muito bem ter dito, por meio de parcerias com as polícias civil e militar logo, mas eu não fiz isso, justamente para aproveitar o elemento detalhamento. E por último, o detalhamento do efeito, que na verdade vai ser basicamente um efeito do efeito. Tipo assim, a fim de diminuir os casos de violência doméstica e, por fim, trazendo segurança às mulheres. Primeiro você tem o objetivo de diminuir os casos de violência e, em seguida, você traz outra consequência a partir disso, algo que vem depois, que no caso é a garantia de segurança às mulheres. Então essa segunda parte é justamente o efeito do efeito, ou seja, o detalhamento do efeito que também pode ser utilizado. Particularmente eu não utilizava esse tipo de detalhamento porque eu achava que ele era pouco demarcado. Eu acho que é um pouco mais complicado de identificar ele na tua redação. Algo que eu acho que os corretores devem estar preparados, mas eu preferia não arriscar. Então vale a pena recapitular o que é esse detalhamento. Basicamente é uma informação que você vai dar a mais sobre um elemento. Você vai detalhar ou agente, ou ação, ou meio modo, ou efeito. E você vai fazer isso por meio de uma justificativa, uma exemplificação ou uma especificação. Então a minha dica, não só para esse elemento, mas para todos os outros, é que você utilize marcadores textuais coesivos e separe eles por período, justamente para ficar bem claro que você está falando de cada um e dando o sentido correto a cada um. Afinal, tudo que a gente quer é que o nosso texto esteja bem claro e que fique estampado na cara do corretor também que a gente está cumprindo cada uma das competências. Beleza, a gente viu aqui a parte teórica, mas como a gente vai aplicar isso na prática? Como a gente constrói uma conclusão? É isso que a gente vai ver aqui agora. Acabou! Outro exemplo,